proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos, e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje no Salmo responsorial, nós cantamos, rezamos: Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Que maravilha é essa que o Senhor fez conosco? Que nós estamos cantando esse salmo, porque a liturgia nos convida a cantar esse salmo. A grande maravilha que o Senhor fez conosco é a maravilha da fé, a maravilha de crer. A fé, ela pode ser comparada com o ar que nós respiramos. Nós acordamos de manhã, lavamos o rosto, trocamos de roupa, tomamos um café, arrumamos as coisas para vir aqui na igreja e nem demos conta que estamos respirando. Nem passou pela nossa cabeça que existe o ar está entrando pelo nosso nariz, está indo lá para o pulmão, está irrigando todo o nosso corpo de oxigênio, porque estamos respirando. Se por um acaso estivéssemos resfriados e com o nariz obstruído, com dificuldade de respirar, aí nós iríamos lembrar do ar, aí nós iríamos lembrar da respiração. Mas estamos respirando, mas nem lembrando. O mesmo acontece com a fé, porque graças a Deus, maravilhas fez conosco o Senhor, e nós cremos, nós nem damos conta da fé. E quando surge uma dificuldade, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, me ajuda. Quando passamos por alguma dificuldade, ai meu Deus, reza por mim, venha rezar o terço aqui em casa, vou mandar celebrar a missa. Então nós não damos conta da fé, porque graças a Deus nunca precisamos viver sem a fé. Você nunca ficou numa situação que você não saberia aonde recorrer.
E até mesmo nas horas mais difíceis da vida, quando nós perdemos alguém muito querido, nós nos apoiamos na fé. Nós acreditamos que a pessoa vai junto de Deus, né? A gente chama um padre, a gente chama um diácono, alguém lá reza o terço, depois a gente faz a missa de 7 dias. Então a gente está sempre se apoiando na fé. Mas imagine se eu não tivesse a fé. Imagine se você não tivesse a fé. Na hora da morte, dissesse: olha, acabou tudo, não tem mais nada. Na hora da dificuldade, você tivesse que contar só com você, só com as suas forças. Por isso que nós cantamos hoje: maravilhas fez conosco o Senhor. O Senhor nos deu a graça da fé, a graça de crer. E o Evangelho, junto com as outras leituras, mas a gente sempre comenta mais o Evangelho, ele nos ajuda a refletir, a rezar sobre esse dom da fé. Primeira coisa importante: como que nós chegamos a ter fé? Como que você chegou a ter fé? Como é que começou essa fé em você? O Evangelho nos diz: começou com alguém que colocou no nosso coração, no meu coração, no seu coração, uma palavrinha. Não sei quem foi. Se foi sua mãe, se foi seu pai, se foi algum catequista, foi algum parente, não sei quem foi, mas alguém colocou no seu coração uma palavrinha. Vejam o exemplo do Evangelho. Esse Bartimeu, ele estava sentado na beira do caminho, pedindo esmolas. E de repente, era cego, ele ouve um tumulto. Ou então nem ouviu, né? O pessoal começou a pisar lá na estrada, a estrada era de terra, a poeira subia, ia tudo na cara dele. Ele perguntou: o que está acontecendo aí? Que bagunça é essa aí? É briga? Tem gente brigando aí? É festa? Estão fazendo uma festa? Escapou um boi bravo aí, estão tentando laçar o boi, está todo mundo agitado. E alguém estava ali também, participando do evento, diz a Bartimeu: é Jesus, Jesus está passando por aqui. De fato, Jesus estava passando por Jericó, porque Jesus queria chegar a Jerusalém. Jericó fica na base da montanha, Jerusalém está sobre uma montanha. De Jericó até Jerusalém são 30 quilômetros de subida. E Jesus passava por ali. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus, imediatamente a palavra veio à boca de Bartimeu. O que ele falou? Jesus, filho de Davi. O que mais? Tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele ouviu: é Jesus que está passando. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Isso aqui é uma oração, gente, pode carregar com a gente. Quando ele está andando, quando ele está na fila do banco, esperando para ser atendido, quando ele está dirigindo, quando ele está lavando roupa, passando roupa, ele pode rezar no coração: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa é uma oração que a gente reza para aumentar a fé, para que a fé da gente fique mais madura, para que a fé da gente fique mais esclarecida. É claro e é bom que nós temos fé, mas precisamos cada vez mais de fé mais esclarecida. Quanto mais a nossa fé for madura e esclarecida, mais bem nós viveremos, mais em paz nós viveremos. É que às vezes a nossa fé é muito pequenininha, a nossa fé é muito imatura. Qualquer coisa já nos desanima, qualquer coisa a gente já perde a paciência, qualquer coisa a gente já quer brigar, já quer xingar, já quer... Mas quanto mais a nossa fé for amadurecida, esclarecida, tanto melhor. Essa oração para pedir a fé, para amadurecer a fé. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Me ajude a crer, me ajude a ter confiança no Senhor.
Mas aí eu fico perguntando, né? Essa palavrinha Jesus, ela já estava no coração de Bartimeu. Alguém já tinha falado a Bartimeu sobre Jesus. Porque senão, teriam falado: o que está acontecendo aí? É Jesus que está indo para Jerusalém. Mas esse Jesus vir logo, ele já está enchendo a paciência, não precisa pedir esmola. Se eles não soubessem quem era Jesus. Mas o Jesus só enche o saco, né? Está louco. Eu, aqui a minha cabeça, é a imaginação do padre, eu acho que alguém, algum dia, quando deu uma esmola para Bartimeu, não deu apenas uma esmola, de aí, segue, vai, para de encher o saco. Alguém deu uma esmola, e junto com a esmola, alguém falou para ele de Jesus. E o que faz a gente pensar assim, é que no capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, esse papo aqui está no capítulo 10, no capítulo 8, portanto antes, existe a cura, é narrada lá a cura de um outro cego de Betsaida, que é uma cidade, uma outra cidade. Então eu fico imaginando que alguém, quando deu uma esmola para o cego, disse: olha, eu vou dar essa esmola, você não sabe que coisa bonita que está acontecendo. Tem um Jesus que anda por aí fazendo o bem. Ele acolhe todo mundo, ele acolhe os pobres, ele acolhe os aleijados, ele acolhe os cegos. Nossa, você só viu o que ele fez lá em Betsaida. Ele cuidou, ele curou o cego de Betsaida. Deu a esmola e foi embora. Mas essa palavrinha ficou no coração do Bartimeu. Bartimeu guardou na alma essa palavrinha. Por isso, quando alguém disse: é Jesus que está passando, imediatamente ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, me ajuda, me socorre, Jesus. E gritou até contra a vontade das outras pessoas. A palavrinha, a palavrinha. Por isso, você não está aqui à toa, não. Alguém colocou uma palavrinha no seu coração. Alguém algum dia falou para você de Jesus. Alguém algum dia colocou um pouco de bondade dentro de você. Por isso, quando fala de ir à missa, quando fala de batizar as crianças, quando fala de rezar, mesmo às vezes cansado, né? Mesmo às vezes com preguiça, você sente essa vontade de rezar e de estar com Deus. Porque essa palavrinha está aí. Se não tivesse, você passaria lá em frente à igreja e diria: o que esse bando de gente está fazendo aí? O que esse monte de carro na rua? O que está acontecendo aqui? Mas aí você tem uma palavrinha, uma palavrinha. E vejam como é importante essa palavrinha. Por isso, sempre que você tiver uma oportunidade, fale de Deus para as pessoas. Digo para você sair pregando aí, não é isso que eu estou dizendo, mas fale de Deus. Agora vai chegar a época do Natal, a gente tem o costume sempre de dar um cartãozinho, uma mensagem para os outros, né? Escolha bem a mensagem, escolha uma mensagem que fale de Deus, escolha uma mensagem, se possível até da Bíblia, uma palavra de Deus. Para suas crianças, fale de Deus, convide suas crianças para rezar. Na sua casa, antes de você tomar a refeição, reze o Pai Nosso, faz uma Maria, não custa nada, não demora nada. Isso vai inculcando, né? Essa palavra bonita, vai colocando dentro da cuca, vai inculcando, vai colocando, vai gravando no coração Deus. E o dia que alguém ouve falar de Deus, se já tem esse Deus inculcado no seu coração, ele faz como Bartimeu, ele chega à fé. E como é importante a fé. Como é importante a fé. Eu, como padre, muitas vezes chamado para fazer visita aí aos doentes, e às vezes a gente vai até nos hospitais, né? Não tem hospital, mas daí a gente vai ao hospital aqui em São Paulo. E geralmente as pessoas estão, algumas vezes as pessoas estão em quartos junto com outras pessoas. É difícil a pessoa ficar em quarto individual hoje. Quantas vezes eu não cheguei lá, a pessoa que me chamou, e vi claramente a diferença entre alguém que tem a fé e alguém que não tem fé. Quando a pessoa tem a fé,
mesmo passando pela doença, mesmo passando pelo sofrimento, ela acredita em Deus, ela espera em Deus, ela reza, ela aceita os procedimentos, ela suporta o sofrimento que toda doença carrega. Quando a pessoa não tem fé, ela se revolta, ela xinga, ela reclama, ela não aceita ser cuidada pelas outras pessoas, dificulta imensamente a sua recuperação. Olha, eu já cansei, cansei não, estou aberto, mas já foram tantas as vezes que eu fui visitar uma pessoa doente e às vezes saía de casa pensando assim, olha, eu vou lá levar um conforto para aquela pessoa, vou lá fazer uma visita para aquela pessoa, levar um conforto. No final das contas, eu é que era confortado, eu é que era consolado pela fé que eu via naquelas pessoas, pela fé que eu via naquela pessoa. Como é importante a fé, como é importante a fé. Uma pessoa de fé resolve as coisas de outro modo. Um casal de fé, um homem ou mulher que creem em Deus, que acreditam em Deus, passam por dificuldades. Casamento não é fácil, casamento tem muitas dificuldades, casamento tem muitas tristezas, muitas coisas difíceis para passar. Mas se o casal tem fé, se o casal acredita em Deus, ele passa por todas aquelas situações. E é incrível como a gente sempre vê alegria. Conversa com as pessoas, às vezes as pessoas passando por uma situação que você nem tem ideia. Ela está sorrindo, ela está brincando, ela está cheia de esperança. Você nem sabe pelo que ela está passando, você nem vê o que no semblante dela está passando. A fé, isso é a fé. Como é importante a fé. Às vezes eu converso com vocês, com os pais, e vocês me falam cada coisa bonita. Conversei com muitos pais. Tem vários pais já me disseram algo semelhante ao que eu vou falar agora. Eles dizem assim, pai, olha, eu não tenho muita coisa. Trabalho, eu suoro do meu trabalho para comer aí. Mas uma coisa eu quero deixar para os meus filhos. Meus filhos vão estudar. A herança que eu vou deixar para os meus filhos eu estudo. Eu acredito no estudo. Acho que os meus filhos têm que estudar. Vou fazer de tudo para os meus filhos estudarem. Isso é bonito, isso é muito bonito. Uma fala, que a gente fica entusiasmado. Mas, mais importante do que o estudo é a fé. Faça de tudo, reze, faça o possível para você deixar para os seus filhos a herança da fé. Que seja um homem que creia, uma mulher que creia. É muito importante. A fé é fundamental. A fé é importante para essa vida. A fé é importante para a vida também depois da morte, na nossa vida com Deus. Mas a fé, deixar a fé para as pessoas, ajudar as pessoas a crer, ajudar as pessoas a esperar em Deus. E a gente faz isso colocando uma palavrinha de Deus no coração. Uma palavrinha de Deus no coração. Quando a pessoa ouvir falar de Deus, se ela tiver essa palavrinha de Deus no coração, ela vai se abrir, ela vai crer nesse Senhor. Vou deixar agora um momentinho de silêncio, para que cada um pense, reze. Agradeça a Deus pela fé. Se você se lembrar, agradeça também aquela pessoa que um dia falou de Deus para você, colocou dentro da sua alma, escreveu na sua alma a graça da fé. Peça também ao Senhor pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus pais, pelos seus amigos, de modo especial por aqueles que ainda não têm o dom de crer, o dom da fé, a graça da fé.